Então, meninos, nessa semana a gente vai entrar na parte de matemática financeira, tá certo? E aí nessa primeira aula a gente vai ver juros simples. Nas próximas a gente vai ver juros compostos, tá certo? E aí eu trouxe um exemplo bem didático para vocês, né? Vocês que gostam de jogar, tá? Trouxe aqui uma tela do joguinho que vocês amam, do tal do Free Fire. E aí, imagine que vocês querem comprar uma roupinha para o boneco de vocês, tá? Essa que tá aqui. E ela custa 1.500 diamantes, que vai sair por R$ 67,50, transformando em reais. E aí vocês pensam, poxa, eu não tenho esse dinheiro, o que é que eu faço? Vou dividir em suaves prestações, tá certo? E aí, se você passa isso no cartão, o que é que acontece? Isso aí vai ter uns juros, né? Isso, pessoas... E é sobre o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Juros. O que é, como é que faz, como é que calcula, de onde vem, tá certo? Então, bora lá. Os juros consistem, tecnicamente, no aluguel do dinheiro emprestado. Então, você pega aquele dinheiro emprestado do banco, né? Quando se fala de cartão de crédito. E você paga um aluguel por esse dinheiro que você pegou emprestado, tá? Pelo tempo que você vai estar pagando ali, tá? Então, os juros é isso. Falando em linhas gerais, é um aluguel de um dinheiro que você pegou emprestado, certo? E aí, vamos supor que eu pego R$100 emprestado ao banco, sei lá, e aí eu vou pagar com R$110, né? Isso quer dizer que eu paguei R$10 de juros pelo empréstimo que foi feito. E aí, vamos lá para juros simples. O que é juros simples? É uma taxa fixa por período durante um certo número de períodos, tá? Ou seja, é uma taxa ali em porcentagem, né? Durante um certo número de tempo, de meses, de dias, semanas, anos, tá certo? E aí, os juros correspondentes a cada um dos períodos serão sempre calculados sobre a quantia inicial, tá? Foquem nisso, que é o que vai diferir juros simples de compostos. É essa parte aí que, quando a gente fala de juros simples, vamos dizer aqui no exemplo anterior que foi pego R$100. Então, esse juros sempre vai ser ali em cima dos R$100, tá certo? Já nos juros compostos é em cima de outros valores, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então, dito isso, trouxe um exemplo para vocês, tá? Foquem aqui no segundo ponto, que os juros correspondentes a cada período serão sempre calculados sobre a quantia inicial. Então, temos o nosso exemplo. Diz que um comerciante contraiu de um amigo um empréstimo de R$600, essa é a quantia inicial, comprometendo-se a pagar a dívida em 3 meses à taxa de juros simples de 5% ao mês. Então, o que é que acontece? Como eu tinha dito, os juros é calculado sobre a quantia inicial. Então, esse 5% é sobre os 600, tá? Então, a gente vai, primeiramente, ver quanto que é 5% de 600, tá? Então, 5% é 5 por 100, né? Vezes 600, porcentagem. Lembre-se disso. Para trabalhar com juros, a gente precisa saber de porcentagem e vocês já sabem, tá? Que tem algum tempo que a gente viu isso. Então, aqui o que a gente vai fazer? Bem simples. A gente cancela aqui os zeros, né, pessoas? Ficou 5 vezes 6, que dá 30, tá certo? E aí, deixa eu deixar esse negócio preto. E aí, são R$30 ao mês, todo mês, um juros de R$30, mas são 3 meses pagando isso, né? Então, 3 meses vezes R$30 vão ser R$90 de juros, tá? Então, isso quer dizer que além dos 600 que foi pego inicialmente, ainda vai ser pago mais R$90 de juros, que é o aluguel pelo empréstimo, tá certo? E aí a gente tem a fórmula. Tem uma fórmula, né? Que imagine se for fazer desse jeito aqui em tudo. Vai levar muito tempo. E aí a fórmula é a seguinte. Juros, né? O J é igual a CIT. O C é o capital, o I é a taxa e T é o tempo. Lembrando sempre, viu, meninos, que essa taxa aqui
sempre tem que ser dividida por 100. Se essa taxa for de, por exemplo, 3%, vocês vão dividir por 100 para poder colocar na fórmula, tá? Não esqueçam isso. E aí, ó, o montante, vocês vão ouvir falar nisso, é igual aos juros mais o capital. No caso aqui, ó, deixa eu voltar. No caso aqui, o montante seria esses 600 mais os 90 de juros, tá? Juros mais capital. Juros de 90, capital de 600, e montante deu 690. Tá certo? E aí, vocês já anotem essas duas fórmulas, que a gente vai usá-las muito. Aquele mesmo exemplo, né, que foi dado anteriormente, a gente vai resolver eles, só que usando a fórmula dessa vez, tá certo? E aí, ó, a fórmula de juros é igual a CIT, onde o capital é 600, a taxa, que é I, é 5% ao mês, e o T, que é o tempo, é 3 meses. E uma coisa que é muito importante, eu já disse, né? Primeiramente, sempre dividir a taxa de juros por 100. Então, se é 5%, a gente vai dividir o 5 por 100 para poder colocar na fórmula. E isso aqui, que eu acho que é a mais importante, é essa. A medida de tempo dos juros deverá obrigatoriamente ser igual à medida de tempo dada na questão. Se o tempo tiver dado em meses, os juros também deverão estar em meses, que é o que acontece aqui, tá certo? Ó, aqui nós temos o tempo, né? São 3 meses, tá? E os juros é de 5% ao mês, AM, ao mês. Se for a é ao ano, tá? E aí, vocês podem perceber que tá batendo, né? O tempo é em meses, os juros está em meses. Então, a gente pode continuar a conta, certo? Então, substituindo, a gente tem o capital, que é 600. Os juros é 0,05. Lembrando de dividir por 100, sempre. E o tempo é de 3 meses, tá? 0,5 vezes 600 dá 30. 30 vezes 3 dá 90. Tá? Então, a gente sabe que os juros é 90. E o montante é quanto? O montante é igual ao capital mais os juros. O capital está aqui, 600. Os juros a gente descobriu que é 90. Então, 600 mais 90. O montante a ser pago no final desse empréstimo é de R$690, tá bom? E aí eu tenho outro exemplo, esse aqui é mais legal. A taxa anual de 30% ao ano, certo capital, em 8 meses produzia a juros simples um total de 1.500. Calcule o capital aplicado, tá? E aí, pessoas, o que é que acontece? Primeiramente, o que a gente vai olhar? Se as taxas estão iguais, né? Então, a gente sabe aqui que a taxa de juros está ao ano, porém o tempo está em meses. Aí a gente já tem um batente. Então, vamos começar, né? Primeiramente, a fórmula do montante, tá? O montante aqui é 1.500, tá certo? E aí, montante igual a capital mais os juros. E a gente sabe que os juros é igual a CIT, tá? Então, o que a gente vai fazer? No lugar dos juros, aqui no lugar do J, substituir por isso aqui, pela fórmula, tá certo? Desse jeito, ó. Bem aqui, tá bom? Só substituir. E aí, ó, vem o nosso batentezinho que a gente tem que destrinchar aqui, ó. Essa taxa não pode ficar ao ano, porque o tempo está em meses. Ou a gente transforma ela em meses, né? Ou a gente descobre quanto isso dá em meses ou transforma meses em anos, tá certo? Mas tem que ficar aqui igual. Então, ó, eu optei por transformar a taxa, descobrir quanto é que essa taxa equivale ao mês, tá? Então, se um ano tem 12 meses e essa taxa é 30% ao ano, então é só dividir 30 por 12, que dá 2,5%. Isso quer dizer que a cada mês os juros é de 2,5%. Somando tudo dá 30%, tá? Então, ó, 2,5 ao mês é a nossa taxa e fica tudo em meses, tá certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Lembram do que eu disse a vocês, que a taxa, quando vir para a fórmula, tem que ser dividida por 100 sempre. Então, ó, a gente vai dividir isso aqui por 100 para poder botar aqui, tá certo? E aí, o montante a gente sabe que é 1.500, né, que é o valor final. O capital é o que quer ser descoberto, que a questão pede. Eita, foi demais ali. Deixa eu só achar a borracha.
O capital vai ser aqui 1.500, vai ser o que ele pede para descobrir, né? Ó, bem lindo. E aí fica o C. A taxa é de 0,025, tá? Foi dividida por 100. E o tempo tá aqui 8 meses, tá? E aí a gente vai ter 0,025 vezes 8, que dá 0,2, tá certo? E como vocês sabem, a gente vai fazer essa soma dos 6. Esse C tá sozinho, quer dizer que aqui tem o número 1, 1 mais 0,2, 1,2, tá? Então, organizando, né, passando quem tem letra para o primeiro membro e o número para o segundo, fica assim. E aí, esse 1,2 está multiplicando, passa dividindo. 1.500 dividido por 1,2 dá 1.250, tá certo? E esse aqui foi o capital aplicado inicialmente, tá certo? Achamos nossa resposta. E aí a gente vai para o exemplo 3. Um capital de R$210 aplicado em regime de juros simples durante 4 meses gerou um montante de 260,40. Qual a taxa de juros aplicada, tá certo? Então aqui ele já quer saber qual foi a taxa, tá? E aí a gente vai para a fórmula do montante, onde os juros é igual a CIT, então onde tem o J aqui, a gente vai botar C vezes I vezes T. Desse jeito aqui, estão vendo? E aí, meninos, a gente sabe que o montante, deixa eu até mudar a cor da caneta, para vocês prestarem atenção. O montante, né, que é o resultado final, é 260,40, tá certo? O capital é 210, ó, onde tem C a gente bota 210, ó, o C aqui de novo, 210. A taxa é o que a gente quer descobrir e o tempo, ele aqui, 4 meses, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer 210 vezes 4, que dá 840i, certo? Então, a gente organiza isso, né? Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de organizar a conta. Isso aqui que tem a letra vai para o primeiro membro, e esse aqui que só tem número para o segundo. Desse jeito. Este 210 que está sobrando passa para o outro lado. Se está somando, passa subtraindo. Desse jeito. 260 menos 210 dá 50,4, tá certo? E aí, ó, esse 840 está multiplicando, passa para cá, dividindo, tá certo? Então, a gente vai ter 50,4 dividido por 840, que vai dar 0,06. Mas, quando a gente fala em taxa de juros, a gente fala em porcentagem, certo? Isso aqui tem que estar em porcentagem. Como é que eu transformo um número em porcentagem? Eu multiplico por 100, certo? E aí 0,06 vai dar 6%. E como aqui o tempo é em meses, a taxa será em meses também, tá? Ao mês, AM. E aí, pessoal, a gente termina por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, bem legal. E espero que tenham entendido. Cheiro no coração e qualquer dúvida, falem comigo, tá certo?